Todo qualquer assunto referente à mixagem de voz gera muitas dúvidas. E uma das maiores, com certeza, é como colar a voz no beat. E eu já trouxe vários vídeos sobre esse tema, mas conteúdo e conhecimento nunca é demais. Então, estamos aqui para mais um vídeo, como colar a voz no beat. É o King! Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá pro vídeo de hoje. E recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, em que eu selecionei algumas dessas perguntas para estar respondendo aqui em vídeo. Então o Instagram é esse aqui, ó, aproveita e já segue lá para você participar dessas interações. É bem legal, vocês vão gostar bastante. E a pergunta que eu selecionei para esse vídeo é: como colar a voz e beat junto com plugins uso nativo? Eu acho que ele quis dizer aqui que como é que a gente faz para colar a voz no beat utilizando plugins nativos. Então é isso mesmo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Mas antes, você que vai de casa, sabe que o conteúdo é de qualidade, já deixa um like, isso me ajuda demais, você não sabe o quanto. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve para não perder os próximos vídeos, vídeos semanais de altíssima qualidade para você. E agora, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então galera, eu tô com um projetinho aqui e tô com dois canais, o do beat e a da voz. Essa voz ela tá sem processamento nenhum, ela só tá com autotune, tá? Que já tá renderizado nela, mas fora isso ela não tem nada. E o beat também já está aqui basicamente masterizado daquela forma que a gente já conhece na internet. Então galera, vamos começar aqui o nosso desafio, que é colar a voz no beat. Antes disso, vamos dar uma escutada e ver como é que tá essa relação de beat e voz, porque uma das coisas que você deve considerar é como que o MC, como que o vocalista cantou em cima do beat, tá? Uma observação aqui, nesse caso aqui, tá utilizando autotune, mas se no seu caso não tem autotune, uma coisa que descola bastante a voz do instrumental é a voz estar desafinada. Então, às vezes, o problema não tá na mixagem, o problema está na afinação, tá bom? Mas não é o caso aqui porque tá com autotune, mas vamos ver como é que tá. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, running, so running. Galera, o que vocês precisam entender é que, apesar de parecer um processo só, colar voz no beat, na verdade, são vários processos em cima disso, tá? Pra gente colar a voz no beat, o que se entende de colar voz no beat é o seguinte: a voz, ela tem que ficar perceptível, tá? Tem que ficar num volume bom, de forma que ela não fique tão alta ao ponto de descolar do beat. Então eles têm que ficar mais ou menos no mesmo nível ali, tá? Respeitando um certo balanço de volumes. E o grande problema de voz é que a voz ela é um elemento muito volátil, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que essa voz, ela começa forte e ela fica um pouco mais fraca. Ela tem algumas ênfases, uns picos aqui, ó. Depois ela fica um pouco mais fraca, depois ela fica forte de novo, ela fica fraca, fica fraca. Então ela tem esse problema de dinâmica. Isso é comum porque é uma voz, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver para a gente estar colando a voz no beat é resolver essa dinâmica da voz, tá? E você estudou um pouco de produção, você deve estar pensando, vamos comprimir. Sim, mas antes existe um processo que muitas das vezes a gente descarta e que é muito importante, que é a edição da voz. Então, se você já está utilizando a versão atualizada do FL21, você já tem a opção aqui, ó, de cortar, ó. E em cada um desses cortes aqui, a gente tem um volume individual, ó, tá? Então vocês podem fazer a edição por aqui. Caso vocês não tenham essa função ainda, fica um pouco mais difícil de fazer essa correção, porque vocês vão ter que utilizar aqui, ó, essa função aqui, ó. Tá? De boost. Olha lá. Vocês vão ter que utilizar o Make Unique em cada corte e utilizar o boost, tá? Sempre pensando em pegar o mais baixo para aumentar. Então, vamos supor, se fosse o caso aqui, eu ia dar um Make Unique nessa opção aqui, tá? E vir aqui e dar um boost. Olha lá. Aí dessa forma eu ia corrigindo, tá? Mas eu não vou ficar perdendo tempo com isso, porque aqui eu já tô com a versão 21, então eu já tenho essa possibilidade aqui que me facilita muito. Esses picos mais altos aqui, aí sim a gente controla com um compressor, vai ser muito mais fácil. Só que o volume médio é bom que a gente faça essa correção antes da compressão, tá? E galera, isso aqui ajuda muito, muito, muito a colar a voz no beat, porque como eu expliquei para vocês, existe uma linha em que a voz está dentro do beat e quando a gente passa muito dessa linha, desse volume, a voz ela fica muito alta e ela descola. Então,
se a gente tiver esses problemas de dinâmica, uma hora a voz tá alta, uma hora a voz tá baixa, isso vai acontecer eventualmente. Em certos momentos a voz pode saltar e ficar um pouco mais alta e descolar. Então isso é muito importante, a dinâmica da voz, tá? Primeira coisa que vocês têm que se preocupar para colar a voz no beat é deixar a voz o mais estável possível nessa questão de dinâmica de volume, tá bom? Então, ó, a gente vai corrigindo aqui. Esse é um trabalho que vocês têm que fazer com certo cuidado, tá? Vai escutando. Eu vou pular algumas etapas aqui. Ó, aqui já melhorou um pouquinho, tá? E o que precisar de corrigir mais, a gente vai vir com o compressor já já. Bom, outra coisa muito importante é o headroom, tá? Que eu já falei várias vezes. Quando a gente está trabalhando com beat fechado, normalmente você baixa na internet, o beat ele já vem assim, ó, com um limiter já vem lá no talo. Então ele não tem espaço, ele não tem headroom. Então, ó, vamos conferir isso aqui, ó. No master, somando a voz com o beat, ele vai estar clipando, olha lá, ó. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, Olha lá. running, so running. Tá? Isso porque não tem espaço, a gente precisa abrir esse espaço. A gente vai precisar abrir esse espaço em frequências, mas primeiramente a gente precisa abrir esse espaço em decibéis. E como é que a gente faz isso? Mesma coisa, abaixando, tá? Ó, se você não tiver essa opção aqui, você pode simplesmente chegar aqui e abaixar, ou você pode até abaixar o fader lá. Eu gosto de abaixar o sinal, fica mais interessante. E esses caras nunca vão me alcançar. So running. Legal. Então agora que a gente já abriu um certo espaço em decibéis com o volume mesmo, vamos voltar aqui para o vocal, que tem uma coisa importante que a gente deve fazer. Para a gente estar colando a voz no beat, a gente precisa identificar quais são as frequências mais interessantes da voz, para aí sim abrir um espaço no beat dessas frequências. A gente vai sacrificar essas frequências do beat, do instrumental, para encaixar a nossa voz. Então, para isso, a gente precisa descobrir e definir quais são essas frequências mais importantes do vocal. Eu tenho uma tabelinha que eu fiz que ajuda vocês a decidirem o que vocês querem. Ó, vou estar colocando aí na tela, beleza? Vocês podem dar uma olhada, printa aí, salva isso, que isso pode te ajudar. Porque nesse ponto depende bastante do timbre da voz, então não tem como eu passar uma receitinha específica para vocês aqui, vai funcionar sempre, tá? Então vocês têm que testar, têm que conhecer as frequências. Mas, ó, essas são as frequências mais importantes do vocal, tá? Printa isso aí, que isso pode te ajudar. Então, galera, eu vou estar colocando o equalizador aqui, Parametric EQ 2, que é um bom equalizador, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar as sobras, então vamos lá. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, running. Vou tirar um pouco da reflexão. E eu tô com a tabelinha aqui do lado para utilizar os termos que tá na tabela, tá? Para ajudar. Então, ó, a região de reflexão de 200 a 500 Hz eu vou tirar um pouco, porque essa área ela é um pouco complicada, porque a parte de reflexão é a parte que amostra muito da sua sala. Então, se você não tiver uma acústica muito boa, essa área que ela vai ficar bem prejudicada, e esse vocal aqui ele não foi gravado com uma acústica boa. Então, ó, dá pra perceber aqui, ó. E esses caras nunca vão me alcançar. É uma frequência oca bem ruim, eu não gosto. Então vamos tirar ela. E esses caras nunca vão me... Já dá uma limpada. Só que, quando a gente tira essa frequência, a voz ela perde um pouco de peso, né? E esses caras nunca vão me alcançar. Então vamos dar um pouquinho de peso nessa voz aqui. E esses caras nunca vão me alcançar. So running. Beleza, agora uma frequência muito importante é a frequência de presença, tá? Que ela fica ali, ó, na tabelinha que eu fiz para vocês, um pouco depois de 2K, vamos botar ali de 3 a 5K aproximadamente. Então, ela é uma região muito importante. Por quê? Porque essa região, ela permite com que a gente deixe a nossa voz em volume mais baixo, só que ela vai ficar mais presente, é uma região de presença da voz. Então, a gente vai conseguir colar a voz no beat melhor ainda, porque a gente não vai precisar deixar a voz alta para ela destacar do beat. A gente consegue deixar a voz mais baixa, ou seja, mais dentro do beat, mais dentro do instrumental, e ao mesmo tempo a gente consegue um destaque para ela, que é essa região é uma das mais importantes da voz. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, running. E agora eu vou dar um pouco de ar nessa voz, de brilho, tá? Só para dar um pouco mais de vida. Isso aqui fica bem a gosto, depende bastante do microfone que você tem, depende do tipo da voz, tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar muito também, se for uma voz muito aguda ou se for um microfone muito brilhante, depende um pouco da sala. Então vocês têm que tomar um pouco de cuidado, mas é uma frequência boa, tá? É um brilho. Vamos ver o antes e depois. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, running, so running, running.
Então, como eu falei pra vocês, a gente pode até abaixar um pouquinho mais a voz, que ela vai continuar perceptível por causa da nossa frequência ali de 4K. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, running, so running. Baixei menos 1.2 dB ali aproximadamente, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer? A gente já identificou quais foram as frequências importantes para nossa voz. Olha lá, ó, 580 Hz, 4.500 Hz e aproximadamente ali 10.000 Hz. O que a gente vai fazer no nosso beat? Vai utilizar o equalizador e a gente vai fazer bem o contrário. Ó, a gente vai pegar aqui nessa frequência de aproximadamente 5.800 e abrir um buraquinho aqui, ó. E esses caras nunca vão me alcançar. No beat, tá? E o principal aqui, ó, de 4.500 Hz. E esses caras nunca vão me alcançar. So running. Não precisa ser a matemática certinho não, tá? Não precisa ser exatos igual, mas é próximo ali. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, running. Viu quando a gente abre esse espaço aqui no beat, a voz ela já encaixa muito mais. E esses caras nunca vão me alcançar. So running. E olha que legal, pra gente tá fazendo a junção perfeita aqui, o vocal, ele é importante no 500 e no 4.000, né? A gente já tirou 500 e 4.000. Vamos compensar isso e deixar esse beat com uma sensação um pouco mais aberta, tá? Ó. E esses caras nunca vão me alcançar. So running. Ó, aqui é a região da caixa. E esses caras nunca vão me alcançar. Aqui já é mais do centro. Running, so running, running, running. Essa região aqui do sample não tá brigando com a voz. Eles não estão na mesma região, eles não estão brigando. Então eu posso aumentar e isso vai fazer como se fosse Vocês estão vendo que tá formando tipo um encaixe de quebra-cabeça? Olha lá, ó, a gente aumentou aqui da voz, tirou lá. Baixou aqui, aumentou aqui, tirou lá. Aqui a gente aumentou e aqui automaticamente fez esse buraco, né? Por causa desse e desse. Então a gente tá construindo aqui um quebra-cabeça. Claro que vocês não precisam seguir isso tipo, vou aumentar isso aqui também aqui. Não, porque isso aqui foi uma questão estética que eu resolvi seguir, que eu quis tirar reflexões, tá? Tirei aqui dois pontos de reflexão. E então não preciso aumentar aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com o beat. E esses caras nunca vão me alcançar. So running, Ó, 100. so Olha como tá running, descolado. Voz alta. running, baby, so running. Mano, eu nunca. Agora ficou bem mais colado, tá? Bom, esse aqui já é uma coisa que vai mudar da água pro vinho. Você já vai conseguir encaixar bem melhor a voz no beat. Mas, como eu falei, pra vocês a gente precisa comprimir melhor esse vocal para ele ficar mais certo, né? E esse vocal ele tá com alguns problemas de pico, olha lá, ó. Tem umas dinâmicas, alguns ataques, uns transientes exacerbados, digamos assim. Então, eu vou estar utilizando um compressor aqui. Vou utilizar o Fruit Limiter na função comp, tá? Então, eu não vou explicar aqui os conceitos, né, de um compressor, porque aí esse é assunto para outro vídeo. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando tudinho sobre o compressor, uma aula completa, que é uma aula do meu curso de mixagem de voz. Então, fica a dica aí se você quiser adquirir o curso, mas essa aula aqui é gratuita, então se você quiser depois dar uma olhada. Pronto, eu já fiz a compressão aqui, eu já controlei melhor esses picos aqui. Então o vocal ele já está muito mais linear, já está bem mais estático, parado, né, nessa questão de dinâmica, tá? Mas o segredo está aqui na equalização. E agora, por fim, né, mais uma dica extra que faz toda a diferença na hora que você está querendo colar um vocal no beat, é você fazer a compressão desses dois elementos juntos. Então, agora que a gente vai de fato colar, ou vocês podem utilizar uma mandada de grupo, né? Vocês enviam o vocal e o beat para um outro insert, ou vocês podem utilizar já no master mesmo, já fazendo um master chain, preparando para sua masterização. No caso aqui eu vou colocar no master e eu vou estar utilizando mais uma vez o Fruit Limiter e vou utilizar aqui na função comp, só que com os parâmetros específicos. Então aqui vai mais uma diquinha, que é o seguinte: o ataque ele não pode ser tão rápido, tá? Então ele tem que ser médio, e o release ele tem que ser mais médio lento, porque a gente vai fazer uma compressão de cola agora, tá? Então o ratio ele vai ser baixo, eu vou colocar aqui, ó, 3:1, e o threshold eu vou definir de uma forma que ele pegue tanto o beat quanto a voz. E esses caras nunca vão me alcançar. So running. Então, qualquer tipo de processamento em grupo que vocês fizerem agora vai ser positivo para essa cola funcionar. Então, por exemplo, legal, comprimir aqui. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um equalizador e aumentar uma
região geral, tá? Aqui vocês não consideram o que eu falei da voz, né? Porque aqui é o beat junto com a voz, então vocês vão seguir essa outra tabelinha que eu vou estar colocando aqui para vocês agora. Beleza? Então vocês podem seguir isso aí e vocês dão um pouco de tonalidade, um pouco de timbre, digamos assim, para essa música como um todo. E esses caras nunca vão me alcançar. Sou runner. Vou aumentar aqui um pouco de 1K, tá? Deixar um pouco mais aberto. E esses caras nunca vão me alcançar. Sou runner. Legal, aumentei um pouquinho também aqui, só para dar uma timbrada neles dois juntos. E por último, isso aqui, ó, tome muito cuidado, mas eu preciso falar. Outra dica que funciona muito para você colar elementos, tanto voz, o beat ou tanto outros elementos que você queiram colar, é adicionar texturas iguais, tá? Então, por exemplo, a gente pode e deve adicionar um reverb, tá? Só que tem que tomar um pouco de cuidado com o reverb no beat, mas a gente vai fazer isso, tá? Então eu vou pegar um inset aqui, vou criar um buzz, tá? Ó, vou criar um buzz de reverb, beleza? E eu vou estar adicionando o meu reverb aqui. Eu vou botar o wet em 100% e vou botar o dry em 0. Tá? E vocês configuram o reverb como vocês queiram aqui, eu vou deixar assim porque é só eu tô explicando, tá? O conceito. E agora eu vou adicionar, vou enviar uma parte do sinal pro reverb da voz. E esses caras nunca vão me alcançar. Aqui eu regulo o quanto que eu quero, bem pouquinho. E esses caras nunca vão me alcançar. O que eu vou fazer com o beat? Vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar um pouquinho do beat para lá também, para trazer esse reverb, essa textura, tá? Mas a gente vai precisar, por último, ainda mexer nesse reverb aqui, porque uma coisa que eu vou explicar já já. E esses caras nunca vão me alcançar. Sou runner. A gente vai precisar equalizar esse reverb, tá? Para tirar o grave do reverb. Por quê? Porque quando a gente coloca o reverb no beat, a gente está aplicando o reverb também no baixo, no kick, no caso do 808 aqui no sub. Então, isso embola muito a mix, tá? Então, não vamos fazer isso. Então, a saída que a gente tem, como a gente não tem os elementos separados aqui, é tirar essa região grave do reverb, tá? Então, vocês podem colocar o equalizador antes do reverb, que eu mudei a ordem dele, tá? Para eu tirar a informação grave antes dele aplicar o reverb. Então, ó. E esses caras nunca vão me alcançar. Sou runner, runner. Beleza? Sou runner. Cortei aqui quase 200 Hz. E esses caras nunca vão me alcançar. Dessa forma não fica sobrando tanto reverb. Então esse reverb ele vai criar uma textura única para os dois, como se você pegasse os dois elementos e colocasse na mesma sala, tá? Que o reverb ele é como se fosse uma sala, ele simula um ambiente. Então a gente está pegando os dois elementos e colocando no mesmo ambiente, fora todo o processamento que eu expliquei que a gente fez aqui, tá? Então só utilizei plugins nativos aqui e tudo colaborou para que a voz e o beat ficassem mais harmoniosos, tá? Vamos ver o antes e depois aqui. E esses caras nunca vão me alcançar. Sou runner, runner. Sou runner, 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 baby, sou runner. E esses caras nunca vão me alcançar. Sou runner, runner. Sou runner, 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 baby, sou runner. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tirei essa pergunta aqui lá do Instagram, então, ó, já segue lá e participa também das interações, beleza? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!